Oi, pessoal! Fiz do meu jeito, terceira temporada, estamos de volta. O podcast mais autoral que vocês veem por aqui, que é exatamente isso, né? Fiz do meu jeito. A gente traz conteúdo de ciência, maternidade, né? Sobre a vida no geral e convidados muito especiais escolhidos a dedo, que tenho muito carinho sempre por todos eles que vêm aqui. E a gente vai estrear essa terceira temporada com uma pessoa muito querida, se tornou uma pessoa muito querida. Ela é fisioterapeuta, ela é pós-graduada em fisioterapia neurofuncional, diretora clínica e CEO do grupo Biofísio. Porreta, mulher, viu? Roberta, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, essa mulher empoderada, né, que a gente aprende tanto todos os dias. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui e de estar com você. Ai, muito bom mesmo. Já era para ter acontecido, né? Mas tudo tem seu tempo, né? Verdade. E estou muito feliz de você estar aqui. Esse mês, né, a gente comemora o mês da mulher. E aí, obviamente, eu vou maratonar falar de mulheres. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de trazer essa visibilidade para as mulheres, porque a gente precisa ainda, né? Infelizmente, a gente ainda está num mundo que precisa muito do nosso ativismo, na nossa participação, para ocupar nosso lugar de direito, né? Verdade. E você é CEO de um grupo, né? O grupo Biofísio. O que vocês fazem? Qual é o trabalho de vocês? Falar um pouquinho, então, né, sobre o grupo Biofísio, né? Então, como é importante a gente falar um pouco sobre o empreendedorismo feminino e sobre como a gente se tornou um grupo, né? Então, como você mesmo disse, sou fisioterapeuta de formação. E logo que eu terminei a faculdade, qual foi a primeira coisa que eu fiz, né? Tentar procurar um emprego, né? A gente se forma e quer trabalhar. Sim. E aí eu fui numa clínica pedir emprego para uma pessoa que estava lá, que era o dono da clínica, e eu fui levar meu currículo para pedir um emprego para ele. E quando eu cheguei na clínica, eu vi que ele estava sozinho, não tinha ninguém. Então ele era o dono da clínica, mas ele era o fisioterapeuta, ele atendia, ele fazia tudo. O recepcionista, tudo. Tudo. Eita. Eu olhei aquilo e falei, tô achando que ele tá precisando de uma ajuda. Talvez não seja só para me trabalhar para ele. Entreguei meu currículo e ele falou assim, eu não tenho vaga agora, mas eu te ligo se aparecer uma oportunidade. Nisso tudo, né, como eu sempre falo, né, a minha vida é muito de propósito. Então, Deus já tinha traçado o propósito que ele queria para mim. No outro dia, apareceu uma criança para atender lá na clínica e ele não tinha expertise para atender criança e era a minha especialização. E ele me chamou para atender a criança lá, falou que tinha esse atendimento para fazer, se eu podia ir. Eu falei, vou, claro, na hora, né, atendo. Cheguei, atendi a criança, a família gostou muito do meu atendimento, quis continuar comigo. E aí ele falou assim, olha, então você vem trabalhar aqui para atender essa criança. Aí eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu desse jeito, eu tô vendo que você tá sozinho aqui na clínica, não tem ninguém com você, a gente podia fazer uma parceria, você não quer me ter de sócia? Porque ao invés de eu trabalhar para você, a gente pode trabalhar juntos e a gente se ajuda. Ele parou, acho que ele pensou assim, da onde saiu essa menina? Acabou de se formar, não sabe nada, já querendo ser minha sócia. Empreendedora raiz. Raiz. Já viu oportunidade ali. Na hora. Ele falou assim, vou pensar. E eu te chamo depois pra gente conversar. Eu falei, tá bom, fico no aguardo. Deu 2 dias, ele me chamou. Ele falou assim, olha, eu pensei bem e eu vi que você é uma pessoa boa, de família. Eu acho que dá pra gente começar, assim, uma parceria e uma história. Então, vamos montar uma sociedade, você vem trabalhar comigo e ser minha sócia. E a nossa história começou ali, minha e do Eduardo, que é o meu sócio até hoje. Olha só. Então, eu comecei indo pedir emprego para ele e me tornei sócia dele. E a gente foi crescendo. Logo depois veio a Biofísio para a gente assumir. A Biofísio já existia, numa outra gestão, com outros donos. E em 2002, a gente assumiu a gestão da Biofísio, e era uma clínica só de fisioterapia, né? Fisioterapia ortopédica, acupuntura, RPG, e a gente que era tudo. Fisioterapeuta, recepcionista, limpeza, aquele faz tudo mesmo, né? Quando a gente tá começando. Tira o lixinho do banheiro, né? Varre, tudo. Limpa. A gente que fazia o faturamento, a gente que fazia as guias, a gente fazia tudo.
E foi crescendo, graças a Deus, né? A gente foi trazendo um trabalho muito bom na cidade, atendendo os pacientes com qualidade, foram vendo o nosso desempenho. E aos pouquinhos a clínica foi crescendo e a gente fala que a nossa história foi assim, a gente sempre era um puxadinho. Então a gente estava numa sala, a gente pegava a sala do lado. Aí não dava mais, pegava do outro lado. Não dava mais, pegava outro lugar, outra casa. Até que a gente foi depois para um prédio maior, ampliamos os atendimentos, já era a minha especialização, né, a fisioterapia neurológica. Então, comecei os atendimentos na cidade com a parte de neurologia e eu era a fisioterapeuta, eu atendia todas as crianças. CEO, né? E a diretora. Fazia tudo, de tudo. E comecei a fazer a parte da fisioneurológica, trouxe algumas intervenções para a cidade, então fui uma das pioneiras a levar algumas intervenções para a cidade de Guarulhos, que não tinha ainda, né, toda a parte de intervenção com gaiolas, com as vestes. Então, eu fui uma das pioneiras a levar para a cidade. E a clínica foi crescendo, crescendo. Aí, foi ficando grande, com tantas intervenções, a gente teve que começar a separar. Porque estava todo mundo junto, né? Então, a gente tinha a fisioterapia ortopédica, a neurológica, e aí começamos os atendimentos das crianças autistas. Então, você imagina, todo mundo no mesmo lugar. Chegou uma hora que não dava mais. Então, vamos separar, vamos deixar cada intervenção num lugar. E aí foi a ideia da gente criar as outras unidades. Então, veio a Intera Kids, que faz parte do grupo Biofísio, que foi a unidade só focada para atender as crianças autistas. E só criança, né? Só criança. E depois a BioKids, que também foi o outro braço também para atender a parte das crianças autistas e a parte neurológica. Então, hoje a gente tem, na Intera Kids, a gente tem os dois segmentos também, tanto a parte motora quanto a parte comportamental, e na BioKids também a gente tem os dois segmentos. Então, o grupo Biofísio se tornou grupo porque teve essas duas marcas para a gente separar mesmo as intervenções. E aí foi ficando grande. Foi ficando grande. E como que tá hoje? São quantas unidades? Hoje nós temos 6 unidades. E eu já perdi um pouco as contas, mas acho que mais de 200 colaboradores que trabalham. Então, é muita gente. É muita gente para administrar. E aí, nessa história toda, eu não consegui mais ficar como fisioterapeuta. Aí tem que fazer uma escolha, né? Aí eu tive que fazer uma escolha. Aí eu brinco, né, que eu deixei as minhas crianças lá com a minha fisioterapeuta, que é coordenadora do setor da neurologia, maravilhosa. E fui fazer gestão, porque não deu mais para mim conciliar as duas coisas, né? Atender e fazer gestão. Aí estamos uma proporção que já não dá, Tive que escolher. Então, hoje eu já faz um tempinho que eu não sou mais fisioterapeuta. E a parte, assim, teu público de colaborador é metade misturado homem e mulher ou tem mais mulheres? Gente, as mulheres dominam. Domina, a mulherada lá domina. Tanto é que esse mês, né, de março, que é o mês da mulher, a gente fica quebrando a cabeça assim, o que a gente vai fazer para as mulheres? São muitas mulheres, né? Quando é o mês dos homens, é mais fácil de fazer, né? Porque é menor. A gente nem lembra, brincadeira. Então, é mais tranquilo, assim, fazer para os homens, porque é bem menos. Agora, a mulherada, ó... E aí tem o mês da mulher, depois passa um pouquinho, já tem o mês das mães, né? Sim, então é muita coisa para a mulher, né? E como as mulheres dominam o mercado. Sim. E onde tem mulher, tem coisa boa acontecendo, né? E expansão, né? Só vai crescendo, né? Exatamente. E como você gerencia eu sei que você optou por seguir na gestão, né? Saiu da Físio, se distanciou aí Mas você foi fazer formação de gestão? Você se atualiza ainda na Físio para ter aquele olhar técnico? Como é essa parte prática aí do dia a dia? Então, eu falo muito isso, né? Que nós viemos da parte clínica e fomos para a gestão, né? A gente aprendeu a ser empresário no dia a dia. Só na prática, né? Na prática. A gente não teve, né, aula de gestão na faculdade e a gente foi aprendendo ali, ó, nas pancadas que a gente leva, mas que a gente vai, né, levantando, vendo que não deu certo, corrigindo. Então, a gente foi aprendendo na prática. Hoje, a gente divide um pouco lá, né, as demandas na clínica. Eu fico mais com a parte da diretoria clínica. Então,
eu tenho expertise de todas as intervenções que a gente faz na clínica. Ótimo. Então, como fisioterapeuta, eu tenho as formações na área da fisioterapia. Então, todas as intervenções que a gente faz, eu tenho as certificações, sou graduada, não atuo, mas eu entendo, né? Já viu aquela história, né? A gente não precisa saber tudo para poder aplicar, mas a gente tem que entender o que está sendo entregue para a gente poder cobrar. Até para você saber medir a qualidade, né? Se você não conhece, fica mais difícil. Isso, né? mesmo. Então, eu procuro estar sempre ali junto com os meus coordenadores, com os meus supervisores, entendendo, né, toda a intervenção que a gente faz e vendo o que a gente pode aprimorar, melhorar. E eu tenho ali bases de tudo que a gente desenvolve ali na clínica. Então, por isso que eu fico mais com a parte clínica, né, da diretoria clínica mesmo. Tá. E nessa sociedade aí, isso até hoje é Eduardo, né? Até hoje o Eduardo, meu sócio. Como que concilia, né? Tem uma comunicação ali fluida, né? Como que é? Vocês pensam muito diferentes? Conta um pouquinho dessa prática ali. E é uma sociedade com o homem, né? Como que funciona ali? Gente, é a água e o vinho. Uma aventura, né? E aí, mais um detalhe, que eu tava até aqui já contando aqui pra Tati nos bastidores, né? Além de ter o Eduardo, que é meu sócio há mais de 20 anos, faz um tempinho que eu trouxe o marido para trabalhar com a gente. Eita, Jesus. Então, hoje, eu tenho o sócio e o marido. E aí, o pessoal fala, né, que sociedade é um casamento. Uhum. E é um casamento. Sim. Ainda mais eu e o Eduardo, que mais de 20 anos... Então, a gente até brinca, né? Que a gente é mais tempo casado na sociedade do que casado com a esposa e com o marido. Porque é um casamento. E aí, eu trouxe o marido para trabalhar com a gente também. A gente não estava dando conta, eu e o Eduardo. E o meu marido tinha muita expertise de algumas demandas que a gente precisava na clínica. E eu falei para ele, ó... Vamos trabalhar juntos, porque é o nosso negócio, né? Então, ao invés de você trabalhar para um outro, vamos trabalhar aqui para o nosso negócio. Uhum. E ele veio trabalhar com a gente. E eu fiquei, será que isso vai dar certo? Agora, além do sócio, o marido. E deu super certo, viu? Os dois ali, eles brincam, né? Que eles ficam... Quando o negócio não tá muito bom, eu tô muito brava, um apoia o outro. Mas deu super certo, assim, a gente divide bem as funções, o Eduardo fica mais na parte administrativa, comercial, o Rodrigo fica na parte da diretoria financeira e eu fico lá na minha parte clínica, onde eles não botam a mão. Pronto. Quem decide sou eu. É tudo bem delimitado, tudo bem né? definido ali, e a gente se entende bem, assim, a gente tem um perfil diferente, né? Eles falam, né, que eu sou o perfil mais brava, eu sou aquela que explode na hora, eles não, eles já são mais tranquilos, vão guardando, mas também quando é para explodir de uma vez só. Sim, eu acho que, não sei se é uma tendência ou se é uma coisa que a gente acaba imprimindo na gente, que enquanto gestora, parece que, normalmente as minhas colegas também, a gente tem um perfil mais incisivo, né, mais combativo ali, mais controlador. E até, em certo ponto, é importante a gente ter essa postura, porque a gente é muito negligenciada, é muito, né? As imagens ficam muito aquém, as pessoas querem que a gente fique abaixo, né? Então, tem momentos que não tem jeito, a gente tem que carteirar mesmo, tem que usar a autoridade que a gente tem, né? Eu acho que o perfil nosso de mulher é muito de ação. Sim. Né? A gente já quer resolver. Fazer. Qual é o problema? É isso? Então já vamos resolver amanhã, agora, o que dá para fazer. E muitas vezes ali os homens, eles vão mais devagar, sim, vai deixando, e a gente já quer as coisas meio que na hora, né? A gente escuta muito isso, né? Você quer tudo pra ontem. Quero tudo pra ontem. Mas se a gente pode fazer hoje, por que eu vou deixar pra amanhã, né, gente? Eu falo que eu tenho uma frase lá na clínica, eu ganhei até uma caneca de presente com essa frase, que é assim... Qual é a dificuldade? Gente, a frase que eu mais falo. Qual a dificuldade? Tem isso aqui para resolver? Sim. Vamos resolver. E já tira da frente. Os bastidores aqui, 2 meninos ouvindo e rindo, né? Pois é, a gente estão se identificando, né? 2 homens ouvindo a gente falar sobre o... E você encontra desafios, assim, preconceitos? Como que é essa parte? Como que você... vê no dia a dia, as pessoas têm preconceitos, te subestimam por você ser mulher, você vê esse tipo de coisa ainda? Sim, eu ainda vejo, eu acho que a gente melhorou muito, já evoluímos, né, enquanto sociedade, da mulher estar ali num papel mais empoderada mesmo, esse perfil
de mulheres diretoras, mulheres que têm competência para estar naquele cargo. Só que a gente ainda vê muito isso, né? E eu tenho 2 desafios, assim, que eu passo. Além do desafio de ser mulher, de ser nova, né? De ser jovem. Sim. Não que, né, gente, eu sou nova, mas às vezes o pessoal acha que eu tenho uma carinha de menina, né? Não Sim, aparenta o rosto, né? a idade que tem. E aí eu já tive casos de, quando eu atendia mesmo, de chegar paciente e falar assim, mas você não vai chamar a fisioterapeuta? Aí eu falava, não, mas eu sou a fisioterapeuta. Você é fisioterapeuta? Mas você não tem cara de menina? Como assim? Então, a gente tinha esse desafio, né? Julgar de idade, pela aparência, pela aparência, pela idade. Às vezes, de achar que por ter uma cara ali de ser novinha, não sabe o que está fazendo, né? E também o desafio de ser mulher, né? Então, como dona, como tendo que tomar decisões enquanto empresária, eu já tive casos da pessoa falar, né? Ai, mas eu queria falar com o dono da empresa. Não, eu sou a dona da empresa também. Você pode resolver comigo. Ah, você também é a dona? Não sabia. Achava que era o outro rapaz que era o dono. Achava que você trabalhava para ele. Olha só. Então, eu já enfrentei isso já. E tem ali um preconceito embutido, né? É aquela coisa do dia a dia que são frases que às vezes a pessoa reproduz ou são perguntas que às vezes fazem que está embutido o preconceito, né, na fala dela, tá ali junto. E como que você concilia a maternidade? Você é mãe, né? Mãe de 3. 3 lindezas, meu Deus, que coragem. 3. E as meninas são gêmeas, né? Uau! Então, você imagina, um desafio dobrado. E maternidade e trabalho. Quando você teve as clínicas, você já era mãe, foi mãe depois? Conta um pouquinho dessa tua experiência. Eu já trabalhava, né? Já estava na sociedade com o Eduardo, a gente já tinha biofísio. E fui mãe durante esse processo todo, de ter que cuidar de tudo e ser mãe. Eu tive o Lucas já tem 15 anos, é o meu mais velho. E depois veio as meninas, que têm 10 anos, as gêmeas. Eu falo que elas são as gêmeas do barulho, porque elas me deixam... Mulher, né, gente? 2 mulheres. Fala pelos cotovelos. Não para um segundo. E é um desafio maior, né? Tanto a gente na parte toda, né, de gestação, porque a gente não tem esse período de descanso sendo... Eu fui até no dia do parto, eu fiz reuniões a manhã inteira e fui parir de tarde. São desafios que a gente enfrenta sendo empresária, né? Sim. A gente não tem esse direito de não ficar em casa, ter a licença, é mais um desafio maior ainda. Então, eu também, antes de ir para a maternidade, fui para a clínica, resolvi o que tinha para resolver e fui lá para a maternidade e depois o desafio de ter um bebê para cuidar e ainda cuidar das demandas da empresa, porque a gente não tem como colocar alguém no nosso lugar, né? Dá para colocar alguém para ser diretor, ser o dono? Não tem como. Então, a gente tem que continuar tomando as decisões, né? Seguindo. E aí, eu lembro que tinha dia que eu ia pra clínica lá, e aí, quando eu dava uma olhadinha, assim, que tava vazando leite, tinha que correr pra casa, porque era hora de ir pra casa para dar mamar. E dá para conciliar, né? A gente mulher, a gente faz umas coisas... Maravilhosa, não vou inventar de falar essa palavra, não vai dobrar minha língua, mas equilibrar os pratos, né? E é prato aqui, é prato na cabeça, é prato no pé. E a gente dá conta de fazer, porque se a gente colocar um homem para fazer metade do que a gente faz no dia, eles... Assim, ai, minha coluna! Na primeira manhã, cabeça. Eles vão parar e vão falar assim, como assim? Como você faz tudo isso? Porque a gente dá conta de fazer muitas coisas, mas né? também é um preço muito alto, né? Então, a gente paga um preço muito alto. Sim, às vezes a gente repensa, nossa, eu não lembro quando ele falou, quando engatinhou, né? Ou quando andou. E às vezes a gente não lembra mesmo. Às vezes passou assim, voando, que a gente não teve aquele tempo todo para curtir. Né? Sim. Mas eu penso também que é um preço que a gente paga até para uma qualidade de vida para eles, né? Pensando no futuro deles, no que a gente vai entregar para as nossas crianças lá no futuro, né? E dá para conciliar, assim, é uma doideira, mas dá. Tem dia que cai um prato, aí você limpa, tem dia que o prato já foi descartado, aí vem para outro, eu penso sempre isso, né? E no nosso, eu não sei, eu acho que nosso perfil que é parecido, a gente é inquieta, a gente gosta de fazer as coisas, de ser resolutiva, a maternidade encaixa nesse processo, né?
Então, eu não vejo, por exemplo, a Roberta sendo só mãe ou a Tati sendo só mãe, né? Então, é Isso mãe, mesmo. é empresária e se der para atender, a gente quer atender um pouquinho também, a gente botar a mão na massa, É isso né? mesmo. E vai desempenhar esses vários papéis, né? E acho que é isso que traz o sentido, pelo menos para mim, é isso que traz o meu sentido, assim. Eu sei que tem Sim. mulheres que preferem ser donas de casa, tem mulheres que preferem ser mães, tem mulheres que só querem ser empresárias, não querem ter filhos. E tá tudo bem, sem nenhum Exatamente. problema, cada um faz suas escolhas, Cada um né? tem o seu perfil, né? E eu Isso. acho que assim, a gente reflete, os nossos filhos refletem muito no nosso perfil, né? É. Por exemplo, os meus filhos. Claro que eu tenho, né, dias que eu tiro para ficar com eles, né, para ficar com as meninas. Quando a gente chega em casa, tem lição de casa para fazer, tem as tarefas lá pra gente poder fazer de mãe também, né? Sim. Só que as crianças também eles vão se desenvolvendo, porque eles vão ficando mais independentes, né? Eles olham e falam assim: minha mãe é multitarefas, ela tem muitas coisas para cuidar, ela tá trabalhando, ela tem as empresas. E Eu eles falo aprendem isso. a se virar, né? Aprendem, eles Outro evoluem. dia, o John queria pegar alguma coisa em cima do armário e ele não tava conseguindo, né? Ele subiu na cama dele e foi pegar no armário. E eu fiquei só olhando. Falei, bom, se não cair, tô aqui, né? Falei, John, cuidado, que é perigoso, mas pode tentar, né? Porque ali estou dando suporte. Falei, gente, como ele foi? Conseguiu. Se virou, pegou o brinquedo que ele quis e se desenvolveu. se resolveu. E isso é uma coisa boa, assim. Eu vejo que a gente precisa dar essa liberdade para eles se desenvolverem também sozinhos, né? Criar uma autonomia desde cedo, E né? os meus são totalmente, assim, independentes. Eu falo muito do Lucas, né? O Lucas era filho único e do nada queria um irmão, apareceu 2 de uma vez. 2 irmãs, imagina. Meninas ainda, deixou... Ele falou, meu Deus, o que eu pedi pra você? E eu falo pra ele, filho, você pediu com tanta fé que Deus te mandou 2. E eu lembro, eu tava até contando esses dias, fiz um encontro com as famílias na clínica e a gente tava falando sobre isso, sobre maternidade, sobre os desafios. E eu tava falando esse episódio pra elas, né? Eu lembro de um dia que eu fui num aniversário, o Lucas tinha 5 anos e as meninas, as 2 bebês. Então, 2. Uma comigo, outra com o pai, no colo, no aniversário, num buffet. Aí o Lucas, eu acho que ele olhou assim, tipo, minha mãe tá com uma, meu pai tá com a outra. Eu não tenho ninguém pra me ajudar. Vou ter que me virar. Eu sei que eu não vi o Lucas nessa festa o tempo inteiro. Depois de um tempão, ele apareceu. Filho... Tá tudo bem? Você comeu? Você brincou? Ele, não, mãe, tá tudo ótimo. Eu comi, eu fui na fila, tinha uma moça lá, ela me ajudou a colocar no prato, eu brinquei. Eu olhei, eu falei assim, gente, acho que naquele dia o Lucas pensou, ou eu me viro, ou eu tô lascado. Ou vai ficar com fome. E aí ele se desenvolveu, né? Se desenvolveu, começou a ter a independência dele. Hoje ele é meu braço direito, me ajuda com as irmãs. Então fica com elas até a gente chegar. Às vezes a gente chega um pouquinho mais tarde, ele tá lá com elas. E foi desenvolvendo. E elas também são super independentes. Eu acho que isso também reflete, como você falou, né? O que a gente faz, como a gente se apresenta, reflete neles também, né? Exatamente. E eu tenho falado isso para as nossas famílias, né? Suas também, que é o mesmo perfil. A gente fala muito sobre mãe atípica, famílias atípicas. Mas a gente também, que é mãe típica, né? Que tem uma família típica, a gente tem os mesmos desafios. Sim. Em outras proporções, claro, com outras demandas, outras dificuldades, né? Outros problemas, mas os desafios de mãe, de família. Educar igual qualquer outra família, né? Algumas têm mais desafios que outras, mas é isso. E eu acho que eu estava assistindo uma aula outro dia e o professor comentou assim, educar, gente, não é uma tarefa simples, não é um morango, né? Igual fala a Jojo. Não é um morango. É difícil, dá trabalho pra caramba. Sim. E você tem que ter muita certeza que você quer aquilo, né? Então, eu fiquei pensando. E para nós mulheres, isso é o dobro, porque a gente já carrega todos os estigmas ali que a sociedade impõe, que a mulher que cuida, a mulher que não sei o quê. A mulher que faz, a mulher que tem que levar no médico, a mulher que tem que, né, tomar conta do medicamento. Ontem mesmo, eu coloquei o pai para levar o Lucas no médico.
Aí eu falei assim, não, hoje você que vai, sua vez, vai lá, leva, porque hoje eu não posso ir. E qual é o problema? Eles também têm que ajudar. E parte muito também da gente dar esse espaço, né, para que eles possam atuar. Sim. A questão é que às vezes a gente abre o espaço e a pessoa não quer atuar, né? Mas eu acho que eu vale acho que a é um pena, caminho, né? sabe? Compartilhar, porque tem que ser os dois, não é? Onde que tá escrito isso? Que é a mulher que tem que fazer tudo, que é a mulher que tem que cuidar dessa demanda, que é a mulher que tem que saber. Tudo bem que às vezes a gente tem, né, uns pais que não são muito participativos, nem sabem o que está acontecendo ali com o filho, mas cabe nós, né, mulheres, se a gente tem um parceiro ali do lado, companheiro realmente que apoia, incluir, orientar, falar para ele o que está acontecendo, falar, ó, esse é o remédio que toma, esse é o médico que vai, você vai levar na consulta, vai falar isso, isso e isso. A gente tem que dar uma ajudinha, gente, pros homens. De vez em quando tem que dar, porque é desligado. Eles não vão sem o nosso empurrãozinho. E aí tem uma parte que ele estava falando nessa aula, que nós, enquanto seres humanos, a gente não nasceu para se desenvolver sozinho. E a gente também não... A nossa maternidade, paternidade também, a criação de filho, desde os primórdios, não é também sozinha, é sempre junto, é sempre o par. Então, tem sempre um par para cuidar daquela criança, seja homem, mulher, seja uma mulher e um homem, né? Exato. Mas é um par que vai criar aquela criança, Já né? foi feito, né, por um par. Não faz sentido. Não faz sentido não ter os dois juntos, né? Sim. Aliados naquela criação, naquele desenvolvimento. E até nos princípios, né? Se um fala A e o outro vai falar B, não vai. Exato. Então, tem aquela coisa da coparentalidade, né? Então, a gente Isso mesmo. tem uma coparticipação, não é ajudar, é participar, né? É estar ativo também, e a mulher também está ativa. Então, acho que é esse combinado. E tirar combinado. um pouco, né, o peso, né, das mulheres, porque a gente, assim, a gente tem um histórico, né, disso. Sim. Da gente que tem que fazer. Se acontecer algo, é a minha culpa, porque eu deixei de fazer, ou porque eu não fiz. Não, gente, não é. É os dois. É os dois ali, foi exatamente o que você disse. É o par junto. Isso. Então, não é só culpa nossa que algo deixou de fazer ou que não fez certo. Não dá pra gente carregar isso sozinha. E aí eu queria te perguntar, como que você lida com as críticas, aí a gente falou um pouco dos preconceitos, né, dos paradigmas aí, mas como é que você lida com isso? Quando você se depara numa situação em que claramente a pessoa está preconceituosa porque você é mulher, está tentando se subestimar por questão de gênero, né, por você ser mulher. Como é que você enfrenta isso? Olha, eu vou te falar que é difícil, assim, né? Eu sou um pouco esquentada, assim, às vezes eu não respiro muito para falar, mas eu acho que a melhor resposta é a gente mostrar realmente quem a gente é, o que a gente faz, né? Às vezes a gente tem uma crítica por algo que as pessoas fazem ali um pré-conceito de você, achando que você é de um jeito, mas a pessoa nunca nem conversou com você. Não sabe nem se é realmente aquilo. Alguém que falou, o outro que disse. Então, eu acho que sempre vale a gente mostrar para aquela pessoa quem a gente realmente é, o que realmente eu sei, o que realmente eu faço. Aquilo que for bom, que é pra gente melhorar, a gente absorve. Uhum. O que não for, eu acho que a melhor resposta é a gente provando para aquela pessoa quem a gente é de verdade. Né? Porque tem muito isso, né? Muitas pessoas fazem um preconceito só de olhar, né? A gente, mulher, só da forma como você está vestida, ou da forma como você fala, ou daquilo que você tem ou deixa de ter. Então, a gente precisa parar, né? Que esses preconceitos, isso não diz nada sobre alguém. Sim. Então, você tem que realmente conhecer aquela pessoa. Realmente ela é assim porque é mesmo, ou porque você só de olhar achou que era. Exato, se você colocou suas impressões, né? Eu li uma frase outro dia no Instagram que o seu julgamento diz muito sobre você mesmo, né? Exato. Então, eu acho que é uma frase que casa muito ali. Então, como que você se vê, você acaba atribuindo para o outro, né? E a melhor resposta que eu vejo é isso, né? Às vezes a gente recebe uma crítica infundada, que não é verdade, é você mostrar para aquela outra pessoa que aquilo não condiz com você. Sim. E eu acho que você mostrando isso, a pessoa vai falar, poxa, realmente, olha, não é assim. Olha, eu tinha uma imagem dela
E agora, eu conhecendo, eu sei que é outra. Então, acho que é a melhor resposta que a gente tem. Sim. É difícil? É, mas a gente tem que fazer esse exercício. Eu tenho praticado um pouco a abstenção. Falando, não vou falar nada sobre isso, não. Também. Tem vezes que eu faço, como você falou, assim, provar o contrário. Então, assim, sentar, conversar, ou faço uma postagem, ou faço alguma coisa que não tenha nada, que é o oposto do que a pessoa está dizendo sobre mim, né? Para trazer aquele olhar ali. E às vezes eu estou optando por silenciar. Eu falo, olha, quer saber? Deixa que fale. Tá, então, essa parte eu acho boa. Sabe para quê? Quando, às vezes, a gente vê qual guerra você quer enfrentar. Essa guerra vale a pena? Essa vale. Porque eu sei que é uma pessoa que precisa me enxergar de outro jeito, ou que eu preciso resgatar. Então, essa eu vou enfrentar. Agora, essa outra aqui, não vale a pena. Deixa pra lá e a gente deixa. Às vezes, por exemplo, tem esse estigma, né? Que a gente tá de salto alto, chega com carro, então a gente é metida, não atende ninguém, todo mundo tá abaixo. É isso mesmo. E, na verdade, eu vejo que as mulheres gestoras, elas são muito acessíveis, são muito companheiras, compreensivas, participam mesmo. Mas quando tem que dizer não, é não. E quando tem que negociar, negocia. E quando tem que dizer sim, é sim. Exato. Né? E eu vejo que, às vezes, as pessoas confundem isso, né? E acho que, principalmente, o nosso público. A gente trabalha muito com famílias, com mulheres, com pais, né? E eu falo sempre, tem que... dependendo do evento, você tem que mudar um pouco até a roupa que você veste para tentar se aproximar mais, para se conectar mais, né? Para tentar baixar um pouco essa imagem, isso é uma né? coisa assim que às vezes vem das próprias mulheres, né? E não podia ser assim. A gente precisa cada vez mais fazer uma rede de mulheres que se apoiem. Exato. Que são unidas, que olha para aquela mulher e fala assim, né, olha, a pessoa é porreta, olha que bonita, que linda, que fala bem, que inteligente. Mas às vezes a gente não vê isso, né? De outra mulher elogiando ou apoiando uma mulher. E quando às vezes está elogiando, está sempre fazendo uma comparação. Ela consegue porque o marido tá junto. Exato. Ela consegue porque não sei o quê. Não, sempre desmerecendo, né? Ela consegue porque ela é porreta. Ela foi pra cima e conseguiu, exatamente. Né? Por que a gente vai depender de um marido, né? Ou depender de um monte de gente para conseguir, né? Outro dia alguém falou que eu dou conta das minhas coisas porque eu tenho um batalhão de pessoas para me ajudar. Eu falo, não tem esse batalhão de pessoas para me ajudar. Mas eu aprendi a pedir ajuda, né? Então, não dou conta de tudo sozinha, então eu peço ajuda. Olha, a Beatriz me ajudou hoje com o podcast, falando com vocês, com os convidados, me ajuda. Então, a gente vai pedindo ajuda, né? Em vez de centralizar. Então, eu sou centralizadora ainda, mas já melhorei muito. Sim. Por isso que esse podcast está acontecendo, tá? Porque senão... E a gente não dá conta de fazer tudo sozinha, né? A gente precisa de pessoas para nos apoiar. Sim. E até algo que assim é bom a gente falar, né? Às vezes a gente tem mulheres que não trabalham ou que não são empreendedoras, e o não trabalhar, de não ter uma renda. Mas se você for pegar uma mãe que cuida da casa, gente, ela é a que mais trabalha. Exatamente. Só que não é remunerado. Ela tem dia inteiro demanda, não para um minuto. Dia e noite, né? Porque se fica doente, quem acorda é a mãe. Dia e noite, é os serviços da casa, é as demandas com o filho, é levar para um lugar, é levar para um outro. Só que ela não tem uma remuneração. Exato. Então, o não trabalhar só significa que ela não é remunerada. Porque ela trabalha mais do que a outra. E normalmente são excelentes administradoras, né? Porque administra uma casa, uma rotina de todo mundo. Perfeitamente. Né? Se o provedor é o marido ou o companheiro, ele só tá dando conta de ir pra rua pra prover porque tem ela lá. Exatamente. Porque se não tivesse ela lá, como que ia fazer? Ia desmoronar tudo? Porque não ia ter uma roupa pra sair, pra ir trabalhar, não ia ter comida, não ia ter a casa em ordem, arrumada. Limpinha. Não é assim, galera né? que tá aqui no fundo, a casa tá limpinha porque tem a mamãe ou a namorada. Pois é, não é um passe de mágica, assim, que você chegou lá, tá lá a roupinha, né, passadinha, a caminha arrumada, teve alguém lá que fez aquilo. Só que essa pessoa, muitas vezes, né, uma dona de casa, não é remunerada para isso. Mas o trabalho dela, ela tá auxiliando o companheiro para prover o que eles têm dentro de casa. Exatamente. Então, ela é a parceira. Que se não fosse ela também não ia trazer.
Eu lembro que minha mãe, eu não gosto de nada de tarefas de casa, meu Deus do céu. Eu falo que nessa fila aí, lá em casa, eu não passei. Mas minha mãe sempre falava assim, então você estuda, você trabalha muito para você ter alguém para ajudar você. E eu coloquei isso como uma regra na minha cabeça, né? Então eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa e eu falo, sem ela eu não sei, porque ela faz a lista, ela me ajuda, ela vê, e essa roupa, esse não sei o quê. Então, senão eu não conseguiria. Então a gente escolhe as lutas e cada uma vai para o lado que se destaca, que escolheu, que tem interesse. São diferentes, né? Exato. Funções diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, o mesmo peso. E assim, é a mesma coisa. Eu também, sem a minha funcionária em casa, eu não dava conta de fazer nada. Porque eu ia chegar em casa e ia ter todas as demandas da casa. É um outro trabalho. Então, a gente tem alguém que nos ajude. Mas, e as mulheres que são as que trabalham nessa função? Que horas que elas folgam, né? Qual é o horário de folga delas? Porque o nosso é quando a gente vai para casa. Exato. Mas e quem tá em casa, que horas que elas descansam, Exatamente. Né? Eu falo que, você falando, né? A pessoa sai para trabalhar e a outra cuida de tudo. Mas quando ela volta, o trabalho fica fora. Sim. Né? Mas quem tá trabalhando em casa, o trabalho não fica fora. O tempo inteiro. E qual é o horário que alguém dá? Hoje, sei lá, segunda é o seu dia de folga, sei lá, sábado é o seu dia de folga. Quando não, domingo é o dia que mais trabalha. Exatamente. Né? Aí vai gente, aí tem que fazer o almoço, aí tem que fazer a faxina, tem que arrumar a mochila do menino. Então é muita coisa, sabe? E é bom falar isso até, para quem tá ouvindo aí, os, né, maridos, namorados, os companheiros, de pensar nisso. Seja pra mãe, pra namorada ou pra mulher. Poxa, é verdade. Ela não tem um dia que ela descansa. Eu descanso no sábado e domingo eu não trabalho. E ela? Então dá um dia de folga. Fala assim, hoje nós vamos sair, nós vamos almoçar fora. Hoje você vai ficar o dia inteiro assistindo Netflix e eu que vou fazer tudo aqui. Exato. Tem que ter esse dia, né? Porque quando trabalha fora, tem. Então eu falo. Exatamente. Que horas que vai ser? E eu vi um experimento outro dia que aí eles colocaram várias tarefas, né, para uma pessoa fazer. E aí eles perguntam para normalmente são jovens, eles perguntam: quanto que você acha que essa pessoa deveria receber por esse trabalho que ela está fazendo, né? Tem uma série de informações, né, do trabalho. Ela deveria receber não sei quanto. Eu não sei nem pensar, não consigo nem pensar. Aí fala, então, esse é o trabalho da sua mãe. Olha aí, tá vendo? Aí eles, desmoronam assim, né? Porque ela não recebe nada por isso. É verdade. Né? E às vezes recebe o contrário, né? Que é a ingratidão, que é, né, a submissão. Então, às vezes é o contrário, né? Então, se não puder fazer a ajuda, que não, pelo menos não atrapalhe. Isso, ou às vezes até a forma de recebimento é numa palavra, num carinho, num cuidado, num elogio, né? Nossa, que comida deliciosa. Nossa, hoje eu peguei aqui minha roupa, tá tão cheirosa. Isso já é um pagamento para quem tá ali desenvolvendo aquela tarefa com tanto amor, né? Então, isso é uma coisa pra gente pensar. Eu fiquei emocionada com esse experimento, quando eu assisti, até repeti algumas vezes. Muito legal. Porque foi bem interessante, assim. A gente não para listar, né? Não para pra pensar em pequenas coisas. Sim. Olha, eu tô adorando o bate-papo, tô olhando ali o tempo. Já vai que vai. Mas vou pedir para você falar alguma coisa que você fez do seu jeito, que você quer destacar, que eu sei que você fez um monte de coisa e tudo do seu jeito, mas uma coisa que você queira destacar aqui para deixar de inspiração para outras mulheres, né, nesse mês especial das mulheres. Olha, o que eu fiz do meu jeito, eu acho que foi exatamente essa história que eu contei para vocês, né? De fazer do meu jeito a forma como eu queria me destacar no meu trabalho. Então, eu fui ser fisioterapeuta, queria trabalhar como fisioterapeuta, mas o meu jeito de trabalhar como fisioterapeuta, muitas vezes, foi eu empreender e trazer outras pessoas para trabalhar comigo, para que eu aumentasse mais essa rede de cuidados, porque eu sozinha ia dar conta de atender um número bem menor de crianças. Eu, com uma rede maior, eu poderia suprir e atender muito mais crianças e dar muito mais qualidade de vida para essas crianças. Então, eu acho que a forma como eu me destaquei na minha profissão de base, né, de ser fisioterapeuta, foi realmente agregar outras pessoas, aumentar as minhas mãos ali de oferecer serviço para que a gente pudesse atingir mais pessoas. E muitas vezes a gente tem muitos terapeutas ainda que estão lá, né, no consultório,
só ele atendendo. Sim. E ele consegue atender só uma parte. E talvez, se ele ampliar essa rede, multiplicar, ensinar mais profissionais como ele está fazendo, que está dando certo, vai ter mais gente sendo acolhida, atendida e tendo ali uma intervenção de qualidade que aquele profissional está desempenhando sozinho. Ai, perfeito. Eu acho que isso fica uma dica para quem aí, né, tá terapeuta, ainda lá no seu consultório. Tá pensando se vai ou não vai, né? Ah, eu não dou conta, a minha agenda tá cheia, mas o que você faz é tão bom, você não consegue trazer outra pessoa, ensinar, mostrar como que você faz para que essa pessoa faça igual e você amplie mais. Então, eu acho que fica essa dica aí. Ah, muito bom. Quero agradecer sua presença. Muito obrigada. Adorei estar aqui. Foi um bate-papo incrível. Uma delícia. E a gente nem viu a hora passar. Não é? Nossa, passou muito rápido. Tô achando que esse cronômetro aí não tá certo, rápido demais. A gente ficava horas aqui conversando. Eu adoro falar ainda, falando com a Tati, que é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro como mulher, empresária, mãe. Muito obrigada. Então é uma delícia aqui a gente trocar essas experiências. Muito bom, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, comenta também aqui outros temas que vocês gostariam de ver. Até a próxima.